Olá, começando mais um Falando de Saúde. O entrevistado de hoje será o ginecologista, o Dr. Durval Santos Filho. Dr. Durval Santos, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Obrigado por estar por aqui. Obrigado para a gente poder explicar algumas coisas a respeito da ginecologia e da medicina. Doutor, há quanto tempo o senhor é médico? Cláudia, eu não gosto de falar muito de quanto tempo eu sou médico, né? Mas eu sou médico há 40 anos já. Eu tenho 40 anos de formado já. Doutor, e hoje o doutor sai na rua e muitas pacientes, o conhecem, cumprimentam, e são inúmeras histórias, da vida das pacientes que têm aí uma ligação com o doutor como médico. O doutor consegue lembrar de todas as pacientes? Antes eu fazia mais obstetrícia, era um movimento maior, mas a gente vai depois diminuindo esse movimento e passando para outra área que é a ginecologia. Mas nesse movimento da obstetrícia, dos partos e cesáreas, eu fiz entre 6 ou 7 mil partos. Então você tem muita gente que eu fiz parto. E aí a paciente obstetra, ela é mais fluida, ela vem contar para você, doutor, o senhor fez o parto do meu filho. A ginecológica, ela é mais retraída. Tá? Então o que acontece? Muitas das vezes, não só a paciente, em vários locais diferentes, você vai ao shopping, você vai a uma feira, você vai em várias lojas comerciais e você volta e meia encontra alguém que fala, olha, o senhor fez o meu parto, ou os pais, mesmo os maridos, doutor, o senhor não lembra de mim, mas o senhor fez o parto dos minhas três filhos e por aí vai. Então a gente é reconhecido, não tem jeito de se esconder aqui em Maringá e região, não. Doutor, além de ser médico, o doutor tem algum hobby aí na vida pessoal? Cláudia, eu gosto muito de água, de rio. Então eu curto muito ficar em rio, necessariamente e não só pescando. Eu gosto muito de pescarias, faço todos os anos uma pescaria fora da região. Esse ano eu vou outra vez para a Amazônia, é uma coisa muito dignificante, linda, maravilhosa. Então eu curto isso, a natureza e viagens também eu curto muito. Doutor, a questão, voltando a falar sobre médico. Como o doutor atua já há algum tempo, aquela paciente que o doutor fez o parto no começo da carreira, hoje já é sua paciente também? Eu já tenho neto, vamos se dizer, no atendimento, né? A gente atende a adolescente, ela se tornou mulher, casou, teve filhos, etc. Atendemos e hoje já estamos atendendo numa outra fase, como a fase das mães dessas pacientes. Então você tem um atendimento amplo. Na adolescência, quando procura para o anticoncepcional ou na iniciação da sua atividade sexual, as orientações, você já orienta e passa. Na época da parte da gestação, aí eu já diminuí um pouco, porque chama fora de hora essa coisa, a gente diminuiu. Sim. Mas aí você volta a atender novamente depois na época das alterações hormoniais, que é do climatério ou menopausa. Então eu tenho uma gama muito grande de pacientes nessa fase, onde você tem as orientações, onde você pode passar, porque nessa fase é uma fase bastante complicada para a mulher. Sim. É uma fase que tem uma mudança grande. Verdade. Então muda a pele, muda o jeito, começa as coisas a irem caindo, vamos se dizer, A sensibilidade muda, aparece a depressão, aparece as angústias, a autoestima. Então essa coisa vai mudando e eu acho que aí você tem que ver isso com detalhes. Eu digo que o médico, o ginecologista, ele tem que olhar a mulher como um todo, ele não pode olhar por parte. Estou com dor na mama ou estou sentindo isso ou aquilo. Você tem que analisar como um todo, porque essas alterações não alteram uma coisa só, ela altera todo o complexo da mulher. Então você tem que ver, orientar, às vezes medicar de algumas formas diferentes, mas é um sentido muito amplo. Então tem que ter cuidado e bastante olhar para a mulher. Doutor, nessa idade é muito importante o acompanhamento e o apoio do marido também durante as consultas para ele entender o que está acontecendo com essa mulher? Infelizmente aqui no Brasil nós não temos esse hábito do marido acompanhar as mulheres. Algumas vão na idade mais velha. Sim. O pessoal mais jovem, muitos deles vão com o marido, principalmente na parte quando você faz um pré-natal. A parte ginecológica, algumas vezes eles vão. Mas das pessoas de uma idade para frente, dos seus 50 anos para frente, a gente nota que nem sempre os maridos vão junto. Eles começam a aparecer outra vez
numa coisa ali pelos seus 70 anos ou coisa assim, aí começa a juntar. Então é interessante você ver essa movimentação familiar do casal. Então a mulher tem uma fase dos seus 50 aos seus 60 e poucos anos que às vezes vai a filha junto ao consultório, vai um neta ou vai uma coisa assim, e o marido nem sempre. Isso é questão cultural nossa, deveria vir, porque assim, quando você explica para a mulher a situação dela e as mudanças que ela está tendo do climatério, sim, o marido deveria escutar. Com certeza. Porque ele participa disso e às vezes ele não acredita que a mulher sinta tudo aquilo, sim, ou esteja passando, sim, por aqueles problemas. É o que se observa, doutor, porque o homem ele também está entrando num momento diferente da vida dele e ele às vezes foge. Se de repente ele estivesse na consulta com a mulher, ele também se prepararia para passar essa situação, né? Mas o homem é uma coisa complexa e diferente. Né, pelo estilo dele, ele não procura fazer as prevenções. Hoje já melhorou muito na prevenção da próstata, mas ele normalmente vai no médico quando ele tem algum problema mais grave. A mulher não, ela tem uma rotina maior de fazer as prevenções, tanto do câncer ginecológico como da mama, né? Então ela tem um costume maior de ir. O homem já é mais complexo. Segundo, quando a gente vai numa fase lá da frente, onde a mulher entra na menopausa e o homem também entra na andropausa, que chama isso, aí nós temos o comprimido azulzinho. E ele às vezes se define pelo comprimido azulzinho e acha que a mulher está na mesma situação e não tem o comprimidinho rosinha da mulher. Que pena, né? Então, é uma pena. Mas a coisa não é tão simples assim. Então, essa orientação ou essa ignorância do homem teria que ser esclarecida, para ele entender que as coisas não são assim tão simples. Mas uma parcela compreende isso, Cláudia. Doutor, eu observo que a mulher na idade, né, adulta, digamos assim, que ela já tem uma filha, né, entrando na adolescência, às vezes a mãe ela reluta muito em conversar, por exemplo, sobre a iniciação sexual com as filhas. O doutor observa de fato isso no consultório? Acontece. Hoje, infelizmente, no Brasil, nossa educação sexual escolar, ela é complexa. Nós temos várias variantes. Sim. E eu acho que não deve deixar para a escola ensinar. Exatamente. Eu acho que a família, a mãe, pai, sim, deve ensinar. Isso é coisa de rotina normal. Não é o sexo hoje, não era o que era 15 anos, 20 anos atrás, um tabu cheio de complexidade. Hoje a relação, mãe e filha, ela é muito mais próxima. Sim. E nada que você orientar, porque você não vai conseguir proibir da relação, você não vai conseguir proibir das saídas, então é preferível orientá-las. Por quê? Por causa da gravidez precoce e por causa das doenças sexualmente transmissíveis. Verdade. Essa orientação, quando vem da proximidade familiar da mãe com a filha, a gente nota no consultório a diferenciação entre mãe e filha e amigas mãe e filha. E às vezes a mãe vai lá com a filha, mas não são amigas, só é mãe e filha. Então a gente dentro do consultório tenta passar para eles que essa inter-relação mãe, filha, amigas, para poder falar sobre sexo, tem que existir. Então a gente junto às vezes perde um pouquinho mais de tempo e passa essa orientação. Doutor Durval, observa que o doutor usa uma linguagem muito clara, né, e objetiva com as pacientes. Isso auxilia no dia a dia do consultório? Eu tenho no meu lema de vida é ser bastante objetivo na minha vida, né? E para você ser objetivo, você tem que convencer, você tem que explicar, você tem que dizer o que você quer. Na medicina, no atendimento da medicina, se quem está do outro lado da mesa sendo consultada, quando você vai fazer uma receita e vai transcrever e explicar, se você não explicar o que ela tem, o que você achou, o que você quer conquistar com aquela receita sua, você não transmitiu nada. A pessoa sai de lá com aquela receita, um papel que estava escrito, leva na farmácia e toma o remédio achando que vai acontecer. Mas quando você explica a ela a doença, explica o porquê do remédio e como fazer, essa paciente ela tem que entender. Isso, Cláudia, a gente vê muito nos medicamentos contínuos, que então, na fase da menopausa, você tem os hormônios, os hidratantes vaginais e uma série de coisas de tratamentos que são contínuos. Se ela não entender que esse tratamento é dessa maneira, ela não vai fazer. Verdade. Então, de uma maneira geral, eu acho que você tem que ser explicativo, você tem que fazer que aquilo flua e a pessoa entenda o que você quer. Que daí ela usa, né, doutor? Usa. Doutor Durval Santos Filho, muito obrigada pela sua presença aqui no Falando de Saúde
E que em breve aí, né, na sua agenda super apertada, que o doutor possa voltar aqui. Obrigado, Cláudia. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde com o Dr. Durval Santos Filho. Que interessante, né? Ele falou sobre adolescência, período fértil e menopausa. Tem alguma dúvida sobre esses temas? Agenda uma consulta com o médico. Obrigada e até o próximo.